Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade à série de vídeos que eu vou falar sobre finanças descentralizadas, ah, eu vou falar hoje com vocês, vou explicar para vocês como funciona, o que é o aplicativo Curve. Ah, um detalhe só antes de começar a falar sobre o Curve, é que esse vídeo eu achei melhor quebrar em duas partes, porque ele tem uma parte um pouco mais técnica, tá? E como a gente foca muito aqui na questão prática do como fazer, e vou mostrar para vocês como fazer como usuário, né, como utilizar o serviço, eu achei que ia ficar muita informação, muito longo, então eu vou quebrar em duas partes, tá ok? Então eu vou começar essa primeira parte explicando o que é o Curve. E o Curve é uma corretora de criptomoedas. É uma corretora como o como o mercado Bitcoin, como uma corretora como o Coinbase aqui nos Estados Unidos. E aí, só que aí você vai falar, tá bom, corretora, eu já tenho o mercado Bitcoin, eu já uso o mercado Bitcoin, ou eu já uso o Coinbase. Para que eu preciso do Curve? Qual que é a diferença do Curve para Coinbase, para o mercado Bitcoin? A diferença é que enquanto Bitcoin, Coinbase e mercado Bitcoin são consideradas corretoras centralizadas, o Curve é considerada uma corretora descentralizada. Tá? E o que isso significa na prática? Quando você acessa um mercado Bitcoin, e você vai comprar, você tem lá os seus reais e você vai comprar Bitcoin, ou você vai comprar Ethereum, ou você vai pegar o seu Ethereum e vai comprar Bitcoin, enfim, fazer qualquer transação, quem dá a liquidez para que essa transação ocorra é o mercado Bitcoin, é a Coinbase. Eles são responsáveis pela liquidez. Então, por isso que é centralizado. Quando você vai para o Curve, que é uma corretora descentralizada, o Curve não é responsável por essa liquidez. A liquidez vem dos usuários. Os usuários do sistema, do aplicativo, é que dão a liquidez para a corretora, para que as transações possam ser executadas. Tá? E exatamente na parte 2 do vídeo que eu comentei no começo, é que eu vou explicar como como o usuário, como faz para você participar, como faz para você dar essa liquidez, participar da liquidez do Curve. Mas na parte 1 agora vamos focar em como utilizar o sistema, tá bom? Quando a gente fala de liquidez, eu acho que é legal ilustrar. A gente pode até usar duas corretoras mesmo centralizadas, e essas duas que eu estou dando o exemplo até agora, o mercado Bitcoin e Coinbase, a gente pode usá-las como exemplo para explicar um pouco do que é a liquidez que o Curve oferece. Então vamos pegar Coinbase aqui nos Estados Unidos. O mercado americano é um mercado maior do que o mercado brasileiro, grande, um volume, né, de transações grande, uma demanda grande. Então, se você pegar a oferta de moedas que a Coinbase tem, que possibilita você transacionar, a quantidade de moedas que ela oferece, a lista de moedas dela é maior do que a da Coinbase. Por quê? A contrapartida é o mercado brasileiro, é um mercado menor, tem menos transações, né? Menos demanda. Então, como é a corretora que tem que prover a liquidez, então você imagina que para promover liquidez de uma moeda que tem uma demanda mais famosa, mais procurada, um Ethereum, um Bitcoin, ok, não tem grande problema. Mas quando você vai caindo para as moedas que tem menos transação, menos demanda, é mais complicado você prover liquidez, porque você vai deixar um dinheiro travado ali e vai rodar pouco. Mas, para os usuários, a diferença entre o valor de compra e venda, né, o spread que a gente chama, no mercado com baixa liquidez, o ideal é que essa diferença seja mínima sempre, né, entre a oferta de compra e a oferta de venda. No mercado com pouca liquidez, o spread tende a ser maior, o que não é bom para quem
não é interessante para quem está comprando e vendendo. Tá? Então, você vê, nesse caso, a liquidez é fundamental, e só que essa liquidez tem um limite, né? Mesmo para Coinbase aqui nos Estados Unidos, de novo, falando do volume e tal, tem um limite, ela não vai conseguir listar as milhares de moedas que tem, de criptomoedas que estão aí disponíveis no mercado. Ela não vai conseguir fazer isso. Imagina você ter que listar quantas moedas são lançadas todo dia, centenas de moedas. Então é praticamente impossível. E é aí que entra o Curve. Porque quando eu falo que o usuário é que dá liquidez, tá, para o Curve, para o sistema, para o aplicativo, eu digo que posso ser eu esse usuário, pode ser você enquanto usuário, mas pode ser também uma empresa ou um desenvolvedor que criou determinado aplicativo. Vamos imaginar uma empresa que criou um aplicativo e que esse aplicativo tem uma moeda própria dele. E é de interesse dessa empresa, né, que as pessoas que queiram comprar a moeda desse aplicativo, elas consigam comprar, tenham liquidez. Então o próprio criador do aplicativo, que tem um aplicativo terceiro lá que tem uma moeda, ele consegue prover, ele usa o sistema, o aplicativo do Curve e tem várias outras corretoras descentralizadas, ele pode usar para prover liquidez para a moeda dele. Então, essa é uma diferença fundamental. Outra diferença é que, enquanto a corretora centralizada, para você operar comprar ou vender as moedas dentro da corretora centralizada, você precisa fazer um cadastro, colocar suas informações, o seu CPF, as informações de banco, enfim, você precisa ser aprovado, a corretora precisa autorizar antes de você começar a executar as transações lá dentro. No caso do Curve, você não precisa disso. Quer dizer, a única coisa que você precisa é ter uma carteira digital e conectar essa carteira digital no Curve. Acabou. A partir desse momento, você pode comprar e vender as moedas, você não tem que fazer cadastro nenhum, a única coisa que você tem que ter é conectar a sua carteira digital. Então essa também é a diferença do centralizado para o descentralizado. Tá? Especificamente sobre o Curve, eu comentei aqui, tem várias outras corretoras descentralizadas além do Curve. Tem as mais famosas, tem Uniswap, tem SushiSwap, mas o Curve tem uma característica, né? E aqui eu estou acessando, eu estou mostrando para vocês, eu estou no site, eu já deixei aberto o site do Curve. Ele tem uma cara meio retrô, assim, meio interface dos anos 80, né? Computador dos anos 80, é meio esquisita, mas é fácil, é bem fácil de usar. Uma vez que você se familiariza com a interface, é fácil de usar. Mas o Curve tem uma característica, como eu estava falando, quando ele foi lançado, quando ele começou, o Curve focou para prover liquidez nas moedas chamadas stable coins, né? As moedas estáveis. Tá? São as moedas estáveis, lembra? São aquelas moedas que foram criadas para manter uma paridade com o dólar. Né? Então você tem alguns exemplos dessa moeda. Você tem o USDC, você tem o Tether, que é o USDT, você tem o DAI. Tá? São alguns exemplos de moedas estáveis. Então o Curve, quando ele foi lançado com liquidez para essas moedas. Então você podia trocar 100 USDCs por 100 USDTs, por exemplo. Como são moedas que mantêm a paridade, elas próprias mantêm a paridade com o dólar, entre elas também você imagina que não tem, aquelas mantêm uma paridade muito próxima entre elas. Óbvio, não é fixo, mas a variação é bem pequena. Tá? E a segunda, ela também começou com uma segunda parte de um segundo tipo de moedas, são as moedas semelhantes. Tá? O que são as moedas semelhantes? Eu vou arrastar aqui, abrir só para vocês entenderem. Moedas semelhantes aqui, por exemplo, como Ethereum,
nesse caso aqui Ethereum, e ST Ethereum. O ST Ethereum, né, é o Staked Ethereum, é uma moeda de um aplicativo chamado Lido. Tá? Sem entrar em detalhes aqui, o importante é você saber o seguinte: um Ethereum tem que ser igual a um ST Ethereum. Então são moedas semelhantes, apesar do Ethereum variar, né, ele não mantém a paridade de 1 para 1 com o dólar, né, o Ethereum varia o preço bastante, é bem volátil, mas o ST Ethereum tem que andar junto com o Ethereum. Então, quando você troca um Ethereum, você tem que trocar por um ST Ethereum. Então, quando o Curve começou, ele começou focado nesses tipos de moedas. E com o passar do tempo, ele foi abrindo para outras moedas, enfim. E hoje em dia você consegue transacionar entre vários outros tipos de criptomoedas, além desses que eu já citei. Tá? Mas como funciona na prática quando você quer fazer uma transação dentro do Curve? Primeira coisa que você precisa fazer é você precisa conectar, você precisa ter uma carteira digital. Eu uso uma carteira chamada MetaMask. Tá? É uma carteira super popular, muita gente usa. E você precisa instalar essa MetaMask. Normalmente instala como um extension do Chrome, né, do Google Chrome. E aí é muito fácil, você vai no Chrome Web Store, digita, eu vou fazer aqui, você procura por MetaMask. Tá aqui e você clica em instalar e ele vai instalar e vai aparecer aqui como opção para você. Tá? Então a primeira coisa que você precisa ter instalado é a carteira digital. Uma vez que você tiver a carteira digital instalada, você conecta ela ao Curve e a partir daí o que você precisa ter obviamente também são moedas, né, dentro da sua carteira digital, senão você não vai transacionar nada. Então tendo a carteira digital, tendo moeda, você pode transacionar dentro do Curve, comprar e vender as moedas. Tá? O Curve, quando você acessa ele aqui, o lugar onde você vai procurar os mercados, né, que estão disponíveis para você comprar e vender as moedas, aqui a gente chama de pools. São os liquidity pools, ou pools de liquidez. Quando você clica aqui no pools, você vai ver uma lista aqui imensa. Tá? Várias moedas aqui, vários pools de liquidez diferentes. Tem alguns mais com volume. A gente pode aqui fazer o filtro por volume. Aí você vai ver que tem alguns que tem mais volume do que outros, enfim. São mais populares e tal. E aí nessa interface aqui é que você vai escolher. Então vamos imaginar que eu queira transacionar Ethereum. Então eu posso digitar aqui o Ethereum e ele lista para mim todos os pools que tem Ethereum, que o Ethereum pode ser negociado. Agora, vamos dizer que eu quero trocar Ethereum por Bitcoin. Né? Então, tem vários pools aqui, mas o único que permite trocar Ethereum por Bitcoin é esse aqui. Tá? Então, eu venho aqui, clico, e é uma interface super simples. Você vai colocar aqui o quanto de Ethereum que você quer vender, e ele vai te dar a cotação de quanto, por exemplo, o Bitcoin você vai receber por aquela quantidade de Ethereum. Eu tenho aqui na minha carteira 0.21, eu posso mostrar aqui para vocês. Então isso aqui é o que eu tenho de Ethereum disponível na minha carteira, é exatamente o valor que ele mostra aqui. Então eu posso selecionar aqui, eu quero trocar 0.1 Ethereum por Bitcoin, então ele vai trocar o equivalente a 0.007 Bitcoins. Então 0.1 Ethereum, aproximadamente $337. Eu vou receber 0.007 Bitcoins, aproximadamente 336. Por que 336? Porque tem uma taxa. Né? Tá aqui. Ó. Tem uma taxa
que o protocolo cobra por essa transação. Né? Importante, essa taxa não é o gas fee. Né? Lembra, gas fee, toda transação que é realizada dentro do blockchain, você precisa pagar o gas fee. É independente, é inerente, você tem que pagar qualquer coisa que você vai fazer dentro do blockchain, você tem que pagar por esse gas fee. Só que além do gas fee, você tem que pagar uma taxa para o Curve. A taxa do Curve é pequena. Tá? E aí essa é uma outra... indo por essa linha é uma outra vantagem que você tem de uma corretora descentralizada para uma corretora centralizada. Dependendo do volume que você vai negociar, que você vai transacionar, você fazer a transação dentro do Curve é muito mais barato do que você fazer a transação na corretora centralizada. Né? A taxa da corretora centralizada normalmente é uma taxa mais alta. Tá? Quando você vem para cá, para o Curve, a taxa do Curve é baixa. O que vai fazer a diferença? É justamente o gas fee, a transação do é o custo da transação do blockchain. Agora, se você negocia volumes altos, como a taxa do gas fee ele é fixo, né? Se você negocia volumes altos, 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares, 100 mil reais, você vai pagar percentualmente um valor muito pequeno. Tá? Então, em volumes altos, especialmente na rede do Ethereum, no blockchain do Ethereum, que tem os gas fees normalmente são altos, quanto maior o volume que você estiver transacionando, maior é a vantagem de você fazer essa transação numa corretora descentralizada como o Curve. Tá? Então você tem, voltando para a interface aqui, você vai selecionar a moeda que você quer vender, você vai selecionar a que você quer comprar. Quando você completar essa transação, e aí aqui um detalhe também, aqui estava escondido aqui, mas como mostrou aberto, eu vou explicar essa parte. Você consegue determinar aqui se você quer que a sua transação ocorra de uma forma rápida, instantânea ou lenta. O que isso significa? Você vai pagar aqui menos gas fee ou menos fee de blockchain na mais lenta. Se é instantânea, você vai pagar um gas fee mais alto, porque daí você paga pela prioridade, pela velocidade. Tá? Então você consegue determinar isso aqui. E uma outra coisa importante também aqui, que esse max slippage, é o quanto que você aceita, o máximo que você aceita de diferença do spread de compra e venda. Isso é relevante, tá? Para pools de liquidez que não são tão líquidos, isso pode ser um custo relevante. Tá? Às vezes você tem uma diferença de 1,5%, 2%. De novo, pense em volumes altos, 2% é uma diferença grande. Então, você quer aqui que seja quanto menos, melhor. O ponto é, em pools que não tem tanta liquidez, você dificilmente vai conseguir um slippage baixo, porque a diferença entre compra e venda do spread vai ser um pouco maior do que isso aqui. Nos pools de liquidez que são mais líquidos, você pode modificar aqui para não ficar uma diferença tão grande. Tá? Isso aqui tem um impacto no quanto você vai receber, do quanto você vai receber, né, na sua taxa aqui no exchange rate, de quanto você vai receber da moeda que você quer comprar. Tá? Ok, basicamente esse é o Curve. Uma corretora entra, compra e vende as moedas aqui, uma alternativa às corretoras centralizadas. Você faz corretora de forma descentralizada. Eu vou mostrar como uma transação acontece dentro do Curve. Só que para isso, como eu estava explicando, né, os gas fees do Ethereum normalmente são caros. Eu vou trocar a rede e eu vou usar um blockchain do Avalanche, que é uma alternativa ao Ethereum,
onde as transações são um pouco mais baratas, né? E daí dá para fazer uma transação aqui e mostrar para vocês na prática como funciona. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu venho aqui e troco da rede Ethereum, abro o meu MetaMask, né, que é a carteira digital, e vou trocar para a rede do Avalanche. E aí mudaram, né, as moedas que eu tenho aqui já mudaram, né, que estão na minha carteira do Avalanche, tá? E eu venho aqui no Curve e troco também para a rede do Avalanche. Tá? Primeira coisa que vocês vão notar é que é o seguinte, a gente estava falando da questão da liquidez, né? E aí quando eu preciso acessar aqui os pools, eu vou escolher a transação que eu vou fazer, isso veja que tem bem menos pools de liquidez disponíveis aqui no Avalanche. Isso tem a ver com a liquidez, quer dizer, a liquidez, a demanda, o volume do blockchain do Ethereum é maior do que do Avalanche. Então, naturalmente, a gente tem menos opções de pools aqui dentro do Avalanche, pelo menos no Curve, no serviço do Curve. Né? A gente tem menos no Avalanche do que tem no Ethereum. Tá? Então, eu vou fazer o exemplo aqui que eu vou dar para vocês, mostrar para vocês, eu vou trocar, eu tenho aqui na minha carteira, eu tenho aqui, eu vou usar o SDC.E, que é uma moeda, criptomoeda semelhante ao USDC, que é as duas são um stablecoin, moedas estáveis, né? Então eu vou usar aqui, para essa operação, eu vou usar o SDC.E. Então, eu vou selecionar o SDC.E, o SDC, e eu vou usar esse pool de liquidez aqui, que ele é um dos mais líquidos que tem, volume, enfim. Eu quero trocar meu SDC.E, é o que eu tenho aqui, então eu tenho 10.950.962. Eu vou trocar meu USDC.E por DAI, que é uma outra moeda estável, uma outra stablecoin. Né? E aí vocês podem ver que eu vou receber um pouco menos do que deveria ser no mundo real, no mundo ideal. Eu deveria pegar essa quantidade aqui de USDC, deveria receber a mesma quantidade em DAI, porque elas são as duas stable com paridade no dólar. Na prática tem a taxa do Curve, tem a diferença de compra e venda, o spread, então vem um pouco menos, mas é pouco, veja, 10.95 para 10.9499, tá? A diferença é pequena. Então, já selecionei o USDC.E, selecionei aqui a moeda que eu vou vender, eu selecionei DAI, que é a moeda que eu vou receber, né, que eu vou comprar, clico aqui em Sell, aparece aqui na minha MetaMask, na carteira, pedindo para eu confirmar a transação. Olha, o custo dessa transação vai ser 0.09 AVAX, que é a moeda do Avalanche. Tá? Eu vou dar o Confirm. Essa transação está sendo executada no blockchain, então você pode ver aqui que ela está marcando como pending. Ela já deve confirmar. Ok, confirmou. Aí aqui aparece na hora, né? Quer dizer que eu não tenho mais esses 10.95 disponível de USDC. Tá? Vou mostrar aqui para vocês na carteira. Deixa eu só ver se o DAI se eu tenho o DAI listado aqui na... Eu não tenho, eu vou tentar trazer o DAI, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, o meu USDC.E, aqui, DAI.E. Então, você veja que apareceu o DAI.E na minha carteira, né, que foi o que eu acabei de comprar, e o SDC.E está zerado. Tá? Então, no momento em que eu confirmo a transação, quer dizer, a transação é confirmada no blockchain, eu vendi o USDC, comprei o DAI, então sai o USDC da minha carteira, entra
o DAI na minha carteira. Tá? Então, pronto, foi feita a transação aqui. Isso aqui eu poderia fazer, né? A gente estava falando aqui, vou colocar, a gente estava falando de, eu quero comprar, eu tenho DAI, eu quero comprar Bitcoin. Então eu posso vir aqui, ó, pego o DAI, seleciono o Bitcoin, vou fazer, o processo é o mesmo, vou trocar DAI por Bitcoin. Uma transação com uma corretora normal, funciona normal como uma corretora, de novo, como o mercado Bitcoin, Coinbase, muito simples, apesar de eu entender que essa interface, de novo, ela é meio esquisitona, retrô, assim, dá uma cara de uma coisa mais antiga, mas não. O serviço é extremamente rápido, confiável, é um dos mais confiáveis aplicativos de finanças descentralizadas, como referência, quer dizer, o total de valor travado dentro dessa plataforma, quer dizer, o total de criptomoeda, de dinheiro que tá alocado aqui, travado dentro da plataforma, de usuário que coloca, né, o seu dinheiro aqui, está em torno de 18 bilhões de dólares, e isso coloca o Curve no número 1. Se você fizer um ranking com todos os protocolos, o Curve é o número 1 do ranking aí dos valores travados em um aplicativo de DeFi. Né? Então, é um aplicativo extremamente importante do lado da liquidez, para dar liquidez. Ele é extremamente importante na dinâmica dele, nessa dinâmica descentralizada, para o usuário, a forma como funciona esse processo do usuário participar do pool de liquidez, que eu vou falar sobre na parte 2 do vídeo, é extremamente relevante, importante. Tem muitos usuários dão liquidez para corretoras descentralizadas como o Curve. Vocês vão ver que é uma forma de você gerar receita, né, de você gerar juros, quando você é como se estivesse emprestando o seu dinheiro para liquidez, para dar liquidez, e você vai receber por isso, né? Então eu vou explicar isso na parte 2 do vídeo, mas por hora eu acho que o objetivo era esse, era mostrar como que você acessa um serviço de corretora descentralizada e como você usa esse serviço. A utilidade é você que vai dar. Então, se você começou agora com cripto, abriu sua conta na corretora centralizada, comprou Bitcoin, comprou Ethereum, e você está querendo dar um passo para frente, quer experimentar, de repente você quer comprar alguma moeda que não está disponível na corretora que você tem conta, enfim, essa é uma forma, ou essa é a forma de você ter acesso a uma moeda específica e de participar de um protocolo de finanças descentralizadas. Tá? Eu acho que é isso por enquanto. Parte 1, fim da parte 1. Eu vou colocar, eu vou deixar o link do Curve, o link, né, do MetaMask, e vou deixar o link também na minha rede social. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, pode mandar. E assim que eu tiver a parte 2, eu vou tentar dar uma acelerada na parte 2 aqui. Eu coloco já para a gente não perder, para dar continuidade e não perder, né, esse pique aí falando do Curve, que realmente é um protocolo muito interessante, um serviço bom para quem está começando em DeFi, em finanças descentralizadas, está começando a mexer com isso, saindo do básico do cripto. Está aí um serviço que você pode usar e experimentar. E de novo, eu recomendo que você use uma rede um pouco mais barata. O Ethereum é um pouco caro ainda para usar, mas enfim, Avalanche tem outras
opções. Se tiver alguma dúvida também pode entrar em contato. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e assim que tiver a parte 2 no ar, eu aviso para vocês e coloco explicando sobre a parte de depósito, a parte de prover liquidez para o protocolo Curve. Tá bom? Obrigado, até a próxima.